Nós, aqui na Nova SBE, também fazemos investigação. Perguntamos várias pessoas do setor da real estate o que é que elas acham sobre a tecnologia no setor imobiliário em Portugal. Gostaria de convidar o nosso investigador, o Fábio dos Santos Cardoso, que é investigador do nosso centro DOT. Fábio, para partilhar convosco os resultados do estudo. Deixa-me só, é o meu dever, dizer que este estudo faz parte das atividades desenvolvidas no projeto Blockchain PT, financiado pela PRR. Fábio, floor is yours. Obrigado, Leide. Bom dia a todos. Com imenso prazer que farei a partilha dos resultados preliminares desta investigação. Me chamo Fábio dos Santos Cardoso, investigador no Data Operation and Technology Center, cá na Nova SBE. Indo direto ao ponto, porque sei que sou o último elemento entre vós e o delicioso coffee break que está a aguardar lá fora. Então, por isso, vamos direto ao ponto. A pergunta de partida que nos orientou durante essa investigação, basicamente foi perceber como podem estas tecnologias, em especial blockchain, big data, inteligência artificial, colaborarem para modernizar e ampliar a capacidade operativa do setor do imobiliário em Portugal diante de tantos desafios, já elencados há pouco pelo excelente painel que me antecedeu. Basicamente, o desenho de investigação contou com a perspectiva de Portugal continental em termos de cobertura, numa duração de 6 meses, com a participação em entrevistas estruturadas de 41 profissionais. Aliás, cabe ao agradecimento a todos eles, que graças a eles foi possível chegarmos a esses resultados preliminares. Alguns estão até aqui hoje e posso agradecê-los pessoalmente. O público-alvo contou com profissionais em toda a cadeia de valor do imobiliário e procurou também trabalhar com a diversidade, não só das regiões geográficas onde atuam, como também dos perfis profissionais. A maior parte conta com licenciatura e um dado relevante, significativo, 1 em cada 5 não era do imobiliário até 10 anos atrás e optou por esse setor pelo dinamismo, pela oportunidade de crescimento profissional. Tendo em conta a cadeia de valor do imobiliário, aqui é apenas uma síntese, os profissionais ouvidos foram desde formuladores de políticas públicas até construtores e o que chama muito a atenção, todos têm perfeita percepção dos desafios que estão impostos ao nosso país. Basicamente, em termos de como enxergam o setor hoje, há um entendimento de que, sim, é fundamental para a economia do país, isso todos sabemos, teve um aspecto decisivo para a recuperação da economia após a Troika, e mais até, apresenta resiliência a choques externos, tal qual foi com a Covid-19. Foi impactado, sim, mas teve uma capacidade de recuperação muito significativa. Contudo, essa capacidade de recuperação aparece vinculada aos investimentos externos, ou seja, o investimento estrangeiro, a internacionalização do mercado português, e isso mantém a dinâmica do mercado. Contudo, as dificuldades elencadas há pouco pelos membros do painel se fazem presentes principalmente uma atuação em nicho, onde o principal vetor de crescimento se dá muito no mercado de luxo e alto luxo, com uma contribuição limitada na sociedade. Tal como o painelista falou há pouco, a habitação é para as pessoas. E o que se vê hoje é, devido ao surgimento de grandes assimetrias de mercado por concentração de operadores, acaba por esse papel social do imobiliário não estar a ser plenamente cumprido. Para além disso, e isso também emergiu tanto de depoimentos de operadores de grande porte quanto dos menores, que há uma real asfixia das empresas pequenas no setor, devido, inclusive, a uma regulação defasada ou, como vimos há pouco, não posta em prática. Nesse sentido, depoimentos como esse surgiram em vários momentos, e o que percebemos que não é uma pessoa insatisfeita, é uma crítica mesmo do setor, porque muitas vezes são essas pequenas e médias empresas que fazem a operação imobiliária para a zona da freguesia, para a pequena municipalidade e que permite que o mercado local ainda faça transações para fornecer moradias aos cidadãos portugueses.
Sobre os dados apresentam grande incompletude, uma significativa desatualização e uma carência de granularidade e disponibilidade. E aqui estamos a falar basicamente de que tipo de granularidade? O detalhamento, a junta de freguesia, do metro quadrado naquela determinada zona, naquela determinada rua, que até pode em algum momento vir a estar disponível, mas já depois de muito tempo. Então a questão é tanto do detalhamento como do timing em que esse dado se torna disponível. Novamente, isso se percebe pela periodicidade como as publicações dos documentos e relatórios se dá, mas também com a própria percepção dos operadores de quanta falta que faz dispor de dados em um âmbito centralizado e atualizado. Agora, tratar diretamente do tema dessa intervenção, que são as tecnologias, tendo em conta o blockchain, e aqui contamos com excelentes definições do blockchain há pouco, e basicamente a percebermos que é um sistema imutável de registros de informação que são custodiados por partes descentralizadas. Essa tecnologia, apesar de extremamente promissora, extremamente relevante, ainda é muito pouca conhecida. Muitos dos respondentes ainda perceberam que blockchain, cripto, especulação de cripto. Não estamos a falar disso, estamos a falar sim de contratos inteligentes, da tokenização aplicada ao setor, de maneira que isso possa gerar ampliação de investimentos, ganhos de produtividade, mas para além disso, e é outra grande questão que sempre permeia esse estudo que estamos a fazer bem a fundo do imobiliário português: a transparência, a veracidade e a qualidade, a integridade dos dados. Contudo, há limitações no âmbito legal, mas também não só do âmbito legal de se fazer, executar a legislação ou de se construir novos instrumentos legislativos que viabilizem. Há também a questão estrutural. Precisamos, dentro do país, de maior capacidade de processamento para se poder coordenar essas operações de blockchain. E, tão importante quanto, que os próprios operadores do imobiliário conheçam melhor e busquem o uso dessa tecnologia. Infelizmente, foi o que mais ouvimos e, ao mesmo tempo, podemos entender como o diretor falou mais cedo, também é uma oportunidade de se construir mais experiências de aprendizado junto aos operadores do imobiliário e para que possam iniciar o uso do blockchain. Sobre o Big Data, é percebido como necessário, apesar de não ser muito nítido o que o Big Data é. Muitos dos operadores compreendem que se trata de um banco de dados em SQL no seu próprio portátil, quando estamos a falar de grandes agregados de dados com atualização em tempo real e com acesso para as partes interessadas daquele mercado. E isso faz emergir uma demanda muito relevante de um repositório único de dados, na literatura chamado de Data Lake. Com isso, se ocorre uma democratização do setor que permite, o fim dos silos de dados, que hoje ainda é uma grande dor no imobiliário português, porque, como ficam concentrados dados em apenas determinadas empresas, o próprio poder público, ao tentar construir uma política pública baseada em evidências, fica limitado, porque ele não tem o dado atualizado nem detalhado. Mesmo assim, os operadores se mostram muito interessados nesse uso. Agora, avançando para a tecnologia mais aceite pelo imobiliário português, temos a inteligência artificial, muito através da inteligência artificial generativa, estamos a falar aqui dos GPTs, que permitem justamente a construção de leads, de anúncios, de tradução desses anúncios para investidores estrangeiros. Porém, apesar dessa adoção no marketing e vendas, é limitada. Dado o potencial que a inteligência artificial tem de construção, de cenários, de planeamento, se falou muito há pouco em planeamento, ainda é subutilizada, ficando somente nesse enfoque, nessa ponta final da cadeia de valor do imobiliário. Mais uma vez, carecemos de dados e carecemos de acesso a esses dados. Contudo, é algo imperativo, todos percebem que quem optar por não utilizar e ainda ficar no dito papel, tão presente nas nossas vidas cá no país, se ainda permanecer no papel, ficará para trás mesmo de maneira irreversível, porque veio para ficar
e a ampliação do uso dessa tecnologia tende a crescer nos próximos anos. Mas nós não falamos só de tecnologia e de cenário presente com os entrevistados, e também não buscamos somente essas perspectivas nos documentos. Também a questão do futuro, até 2030. Os ganhos de sustentabilidade, que também já foi dito há pouco, se fazem presentes, principalmente na questão da construção, porém ainda com uma percepção limitada à construção. Sabendo todos nós que a sustentabilidade vai para além disso, principalmente com o acesso às moradias e também com a redução da pobreza energética no país, através de construções mais sustentáveis. Por outro lado, a questão da redução dos custos, numa perspectiva de que se comece a ter mais montagens nos sítios onde a obra está a ocorrer, mas que essa montagem seja mais rápida, reduzindo o prazo de entrega das novas unidades, e essa redução de custo possa ser perceptível não somente no mercado de luxo, mas nas diferentes unidades que venham a ser lançadas, como o presidente da Câmara falou há pouco, dos T0, dos T1, dos T2, que é a necessidade da população. O investimento estrangeiro ainda deve continuar como principal vetor para esse quinquênio, porém, nem tudo são boas perspectivas, porque a carência dessas unidades para as classes média e baixa deve permanecer e se agravar, podendo inclusive gerar determinadas instabilidades sociais no país afora, tendo em conta que as pessoas já não aguentam mais esperar que em algum momento elas poderão sair do aperto da renda muito alta, de pagar uma renda mais alta do que em algumas capitais europeias. Então, há esse questionamento e isso tende a crescer. Uma perspectiva que os operadores nos trouxeram e que chama muito a atenção é essa questão de entender o imobiliário apenas como um mercado de ativos e não como um mercado que também tem sua obrigação social, sua função social, é uma preocupação para ontem, não só para os formuladores de políticas públicas, como para os operadores, porque essa demanda se faz presente e impositiva. Sobre as considerações finais, uma hipótese da descentralização, aqui não estou a falar da descentralização do blockchain, mas sim da descentralização geográfica, de maneira que a pessoa que trabalha em remoto para Lisboa, para Porto ou em Braga, ela pudesse escolher uma cidade do interior e se deslocar somente uma vez por semana, uma vez por mês. Isso ainda não é viável no momento, mas seria uma alternativa para reduzir a pressão em determinadas zonas dos grandes centros. As instabilidades geopolíticas estão aí, tendem a crescer, dado o nosso cenário global, e o setor se mostrou resiliente, né, ao choque da Covid. Não sabemos se numa próxima crise geopolítica ele poderá se mostrar resiliente. Aí emerge uma questão de cunho interno, que é muito importante sabermos, que é a entidade curadora de dados em um âmbito nacional que permitisse aos players do setor e aos agentes da sociedade terem acesso aos dados do imobiliário agregados, poderia ser uma alternativa para construir o quê? Meios e instrumentos de resiliência interna do mercado português, inclusive em relação a essas crises. Um principal foco que surge é a possibilidade de parcerias entre as municipalidades e o governo nacional, com o governo nacional a propor essa estrutura centralizadora dos dados e a municipalidade a alimentá-la, dado que a municipalidade é quem sabe as dores daquele sítio, daquela região, daquela terra onde se pisa. Basicamente, agora, ao final, já a nos aproximar do coffee break, peço vossa atenção desses 4 pilares do estudo, que, em síntese, é o que buscamos trazer nessa fase inicial, que é muito importante, não só dispormos e termos transparência dos dados, mas que esses dados nos permitam avançar desse estágio em que hoje denominamos de crise. Então, eles como saída para essa crise. E que possam justamente propor e nos indicar políticas que reduzam e façam a simplificação da burocracia, em especial para as pequenas e microempresas, que são as que tentam operar ou, como em casos de startups, permitem a disrupção da realidade que nós estamos, infelizmente, aprisionados para uma realidade mais próspera. Quanto aos profissionais, há uma questão bem relevante, que é aprenderem mais sobre inteligência artificial e blockchain para além do uso que temos hoje, e com isso também se poder gerar uma modernização de mercado. E, por final, a sustentabilidade, tão falada há pouco, a sustentabilidade de ponta a ponta, porque o nosso estudo percebeu muito da sustentabilidade na percepção dos construtores.
mas não de toda a cadeia. Então, é essa as contribuições que trazemos nesse momento. Agradecemos muito ao blockchain.pt pela colaboração e financiamento nesses estudos e agradeço vossa atenção. Muito obrigado.